Essa aula se refere às nossas views, de como a gente monta estas views, essas visões que vão fazer o tratamento das nossas requisições dentro do nosso site. Eu vou começar mostrando para vocês algumas views diferentes, algumas formas de montar as views que vão atender a maioria dos tipos de requisições que vocês vão precisar para montar uma aplicação mais simples junto ao Flask. Existem muitas formas de tratar, mas eu vou mostrar algumas aqui que já vão ajudar bastante na maioria das requisições que vocês utilizarem. A gente começa então pela nossa view bar. Primeiro, como a gente define uma view no Flask é assim: a gente usa esse decorator chamado route, que é do nosso objeto de aplicação. Com o route a gente define qual URL no qual este método vai responder. Esse método chamado index está respondendo na view barra. A view barra é a root no nosso site, ou seja, quando a gente acessar o site sem um endereço a mais, ele vai responder nesta view aqui. O comando render template, ele é aquele que vai buscar o arquivo, renderizar o nosso template através do Jinja, que está aqui o nosso template, por exemplo, e vai retornar esse HTML pronto, né, todo tratado, todos os loops feitos, todos os ifs e variáveis trocados, porque a gente tem uma gama muito grande de comandos, variáveis e tudo mais dentro do Jinja, tudo tratado certinho. Então ele vai retornar esse HTML para o browser do cliente que está respondendo. O Jinja, ele é um framework de template muito completo. Uma característica muito interessante dele que vocês vão gostar e utilizar bastante é a questão de herança, porque a gente pode definir, por exemplo, que nem esse aqui, um HTML padrão, nosso header, onde tem todas as nossas tags. No caso aqui eu só utilizei o título. Dentro do nosso bar a gente tem uma estrutura definida que não vai mudar e vai aparecer na maioria das páginas do nosso site. Então a gente utiliza isso daí, define blocos, que são as áreas aonde a gente vai jogar conteúdos. Por exemplo, aqui tem o title e main content, e no nosso arquivo filho eu digo que esse arquivo aqui ele extends base.html, ou seja, ele vai usar como base aquele base HTML, vai jogar dentro do bloco title esse texto aqui. Então aquele texto lá vai aparecer aqui ao lado de título, vai aparecer index, que é o que eu joguei aqui. Dentro do bloco main content vai aparecer esse trecho de código aqui, ok? Aqui dentro a gente pode ter ifs, por exemplo, se a gente está recebendo uma variável, a gente tem os ifs que a gente coloca aqui, por exemplo, assim, if tem subtítulo. Então a gente vai fazer o seguinte, vai jogar um H2 aqui se tem subtítulo. É só pra gente fazer uma brincadeira e verificar, por exemplo, um if. Depois tem os comandos for, tem os filtros, tem os macros que a gente pode criar, tem uma série de coisas que nos facilita. Então, se existir a variável tem subtítulo, e se essa variável for true, for um valor válido, diferente de nulo, de none, de array vazio, de string vazia, de zero, então vai mostrar um subtítulo para nós. Na nossa view a gente vai mandar sim para ela, a gente não está mandando variável nenhuma, então teoricamente não deve mostrar um subtítulo para nós. Vamos executar nosso root. Deu um status 200, a resposta que foi o nosso HTML, ó, todo completo. Estão vendo? Título, index, que apareceu lá, um conteúdo sobrepondo o outro, e o conteúdo do nosso index está aqui dentro do main content. Tá vendo? O header que é do nosso base.html. Aqui é um exemplo de uma view que somente retorna uma string. Isso aqui também, na verdade, nada mais é do que o retorno de uma string, porém essa string foi tratada, contextualizada através do Jinja. Aqui é uma simples string. Essa string ela é tratada como um text HTML de retorno. O nosso método, quando eu acessar /100, vai aparecer aquilo ali de retorno para nós no browser, uma string. E estão vendo aqui, ó, que o retorno é padrão, ó, ele é text HTML. O nosso servidor, o Workzeug, que é o nosso WSG container, que está rodando aqui como um servidor de desenvolvimento, então é ele que é o nosso server. Vendo isso, a gente já pode saber que retornando uma simples string, essa string já vai ser mostrada no browser para o cliente. Então a partir daí a gente já pode fazer vários tratamentos necessários, dar várias respostas interessantes para o browser sem ter que passar por uma renderização de template do Jinja, que de repente você não está desejando fazer isso daí. Aí agora eu vou mostrar para vocês aqui uma forma de como tratar a resposta do nosso WSG, do nosso servidor, com o browser. Ou seja, eu estou dizendo que estou retornando um objeto response, e esse objeto response eu estou dizendo que é só uma string também de retorno. O status é 200, que é o status de ok, e o retorno dele não é mais HTML, o retorno dele agora é texto puro. Então vocês vão ver a diferença de retornar de quando eu acesso aqui posta text HTML. Então agora eu vou acessar nossa outra URL e vocês vão ver a diferença de retorno, o tratamento que o browser dá. Então isso aqui agora é um texto puro, ele não é um HTML. Aqui é um exemplo de como a gente retorna um JSON, por exemplo. Tem um
meu objeto, meu dicionário, com alguns dados que eu busquei do banco de dados, por exemplo, e utilizando a função dump_s, que faz o tratamento correto dos meus objetos e transforma para JSON, eu retornei um application JSON aqui. Aqui eu consigo fazer um retorno de JSON. Isso é interessante para a gente criar, por exemplo, views de API, onde, por exemplo, eu posso montar uma aplicação RESTful com várias endpoints, por exemplo, e retornar JSON. Agora vamos fazer o seguinte, vamos criar uma view para a gente ver como a gente recebe parametrização. Sabe aquelas URLs amigáveis quando a gente chama, por exemplo, no nosso blog, no WordPress como exemplo, aí tu acessa lá /post/ o slug do post. Então vamos fazer esse exemplo aqui. Este aqui é o formato de recebimento de variável nossa URL. Então eu estou dizendo que tudo que tiver /post/ um texto, porque o padrão é alfanumérico, ele vai retornar. Então vamos fazer o nosso post fake, né? Retornando o post. Aqui, toda variável que eu tenho aqui definida, eu tenho que ter aqui nos parâmetros do meu método, porque senão o valor recebido aqui não vai ser passado para cá e a gente não vai ter possibilidade de trabalhar com esse valor aqui dentro da variável. Então vamos ver o que vai dar aqui, né, no nosso pequeno exemplo. Já reiniciou ali. Se eu botar post e slug do novo post, retornando slug do novo post. Então esse valor aqui, ele agora é variável. Então, por exemplo, como aprender Flask, esse é o slug do meu outro post. Então ele agora trocou e passou lá para aquela variável que está sendo passada como parâmetro dentro do nosso método. E aí assim por aí vai. Então a gente pode trabalhar, por exemplo, com mais parâmetros. A gente pode trabalhar com, por exemplo, um parâmetro numérico, né? Assim, /soma /int número 1 /int número 2. A gente vai fazer um métodozinho de soma. Então def soma recebe os parâmetros número 1 e número 2 para retornar a soma dos dois. Return str de número 1 mais número 2. Assim mesmo, sem nenhuma validação, porque apenas um exemplo da parametrização. Então, neste momento, eu não me interesso por uma validação, mas aqui, dentro das views, a gente não faz só esse retorno. Então, a gente, por exemplo, faz o if número 1 is not known and número 2 is not known também. Então, a gente faz esse retorno aqui, senão, else return. Vamos dizer que é um 404. Esse aqui é um método interessante de retornar um erro, o método abort, só que a gente vai ter que colocar ele aqui, porque a função abort é contida dentro do Flask. Então, eu quero retornar um erro 404 para o meu usuário, eu posso retornar desta forma aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, soma 3 e 5, retornou 8. Agora soma nada e 5, vai dar um not found. Então ele recebe um número aqui, um número ali, faz o tratamento via expressão regular dessa URL e compara com o que eu defini aqui, o que o servidor recebeu, bateu com essa definição minha aqui, então ele chama essa função e executa os comandos que eu defini aqui. E agora eu vou criar a view chamado manda. Essa manda vai me retornar um redirect. Ela não vai fazer nada, ela vai só redirecionar. Eu também aqui poderia fazer muitos comandos, que podem ir muitos outros comandos, sempre. Só para deixar bem claro que sempre antes do return da nossa view podem e devem e geralmente vão acontecer muitos comandos. Esse nosso redirect aqui é um exemplo de, por exemplo, eu acessar esse método aqui, ele vai fazer o que tem que fazer, vai processar o que tem que processar, só que ele não vai retornar nada, ele vai simplesmente redirecionar toda a resposta para uma outra view. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que eu vou redirecionar o meu retorno e eu preciso redirecionar, aqui eu tenho que colocar um endereço bruto, não posso colocar o barra ou barra JSON, por exemplo, vai me retornar lá. Mas eu não quero colocar o barra, eu quero colocar variável conforme a URL definida para o meu método. Então eu vou mandar redirecionamento para index. URL for cata, ele vai descobrir qual é a URL que é utilizada para chamar o método index. Então quando eu chamar manda, tem que ir para a capa lá para nós. Eu executei o manda, tanto que vocês viram que ele já sumiu aqui também e foi redirecionado para a nossa capa, para o root do nosso site, que foi a resposta que eu dei nesta view.